educação infantil para vocês e tentar explicar para vocês por que esse universo ele vem sendo tão discutido abertamente. Né? Anteriormente nós não falávamos tanto da educação infantil, mas graças a Deus, né, decorrente a algumas décadas para cá, esse espaço ele vem ganhando uma maior visibilidade. Vamos entender por quê? Na verdade, quando a gente fala em educação infantil, a gente está falando de desenvolvimento integral da criança. Como a nossa própria Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 29, diz, né, o objetivo principal da educação infantil é promover esse desenvolvimento integral da criança. E o que seria esse desenvolvimento integral? É justamente trabalhar não somente o cognitivo, mas o lado físico, motor, social e emotivo também. E como é que nós vamos garantir trabalhar todos esses quesitos, todas essas questões, né? Fazendo com que essa criança tenha contato, né, com o ambiente que ela está inserida. Ora, quando a criança chega na escola, chega o que nós chamamos de educação infantil, essa criança ela está saindo do seu laço, do seu convívio familiar para interagir com outras pessoas. É um avanço no quesito de lidar com as diferenças de pessoas que são diferentes daquelas que estão no seu convívio familiar. Logo, a gente está falando da formação da personalidade e da autonomia dessas crianças, sem falar na criação de laços de amizades que essas crianças terão e também na descoberta de várias áreas do conhecimento. Vale lembrar que a educação infantil ela é uma base para toda a educação formal que vai vindo, né? O ensino fundamental e o ensino médio. Também temos que lembrar que a nossa educação infantil é a primeira etapa dessa educação básica. Por isso que ela é a base, ela precisa realmente ser vista com bons olhos, trabalhada de forma, né, singular. E quando a gente fala isso, a gente está promovendo o momento para que essas crianças elas cresçam sim autônomas, né, com uma certa autonomia, com uma certa independência e que, né, de certa forma, seja um resultado desse desenvolvimento integral que a gente tanto vem pregar. A educação infantil, como eu disse anteriormente, a primeira etapa da educação básica, ela é dividida em dois momentos, de 0 a 3 anos, ao que nós chamamos de creche, e de 4 e 5 anos, ao que nós chamamos de pré-escola. No Brasil, a idade obrigatória para que as crianças estejam regularmente matriculadas é a partir dos 4 anos de idade, sendo as idades inferiores facultativas, né, em relação à sua matrícula. Mas e aí? Um universo novo para essa criança, um universo responsável em trabalhar esse desenvolvimento integral, o que fazer, o que propor, como trabalhar com as nossas crianças. E aí é que vem uma série de respostas, de reflexões, de pensamentos, de planejamento. É essa hora que nós precisamos sentar, estudar, pesquisar e ver qual o melhor caminho para ser seguido. A gente bem sabe que para lidar com bebês e com crianças exige muitos cuidados, exige muita responsabilidade. Como nós vimos, e eu vou falar o tempo todo aqui desse desenvolvimento integral da criança, que responsabilidade nós, professores de educação infantil, temos. Claro que essa educação infantil, essa responsabilidade, ela precisa ser dividida não somente para nós profissionais da educação, mas também para os nossos familiares, não é? Não dá para dizer que essa é uma exigência que vai ser trabalhada somente por um lado. Pelo contrário, nós exigimos a participação desses dois lados. É uma parceria que vai iniciar da educação infantil até a última etapa da educação básica. Por essa razão, é mais do que necessário a gente levantar um questionamento crucial. Por que desenvolver projetos na educação infantil? Nós precisamos discutir mais sobre isso. As nossas crianças, elas são bem curiosas, elas são bem ávidas, e para isso nós adultos precisamos potencializar essas características, trazendo, né, fazendo com que desperte nessas crianças várias curiosidades por vários assuntos. E para isso a gente vai estar trazendo inúmeros cenários de pesquisa para as nossas crianças. Mas como assim? Nós que vamos trazer essas perguntas, essas respostas, trazer, né, várias coisas prontas e acabadas para essa criança? Pelo contrário, nós vamos incentivar essas crianças a buscar respostas.
papel do professor aqui é de mediador, na verdade de um provocador. Essa palavra ela sempre vai estar presente na nossa vida enquanto professores, enquanto mediadores. Nós precisamos ter muito cuidado, né, que no decorrer do nosso projeto, nós não possamos conduzir as crianças para o nosso ponto de vista, até porque as nossas crianças, elas pensam, elas questionam. Então, nós precisamos entender que há uma variedade de conhecimentos, de opiniões. Então, a gente precisa colocar em mente que nós somos mediadores, nós somos provocadores. E dentro disso surge a palavra protagonismo. Nós, enquanto professores, mediadores, precisamos entender que as nossas crianças são os protagonistas desse processo de ensino e aprendizagem. Por isso, a questão de ouvir as suas narrativas, de ouvir as suas opiniões, de fazer com que eles façam parte desse processo. Isso é muito importante. E trabalhar com projetos induz também a pensar em ludicidade. Não tem como trabalhar com projetos se a gente não trabalhar com o lúdico. Na verdade, essa parceria vai fazer com que as crianças se tornem mais criativas. Nós vamos propiciar, por que não, atividades que envolvam a questão do espanto, da curiosidade, que na verdade isso são ações naturais do desenvolvimento das nossas crianças. Trabalhar com os nossos projetos é considerar os questionamentos diários das nossas crianças e isso colabora diretamente com o desenvolvimento das nossas crianças. Esse desenvolvimento integral que a gente vem falando desde o início. E se a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de aprendizagem. Então, vai colaborar diretamente com a aprendizagem dos nossos alunos. É uma forma mais significativa, mais dinâmica, mais criativa, que vai envolver, de certo modo, as crianças dentro desse processo. E se a gente está falando de educação infantil, se a gente está falando de ludicidade, se a gente está falando de projeto de desenvolvimento integral, a gente está falando de coisas incríveis nesse universo da educação infantil. Logo, a gente vai lembrar que essas ações, elas substituirão aquelas aulas cansativas, rotineiras, que tinham um enfoque básico, que era decorar, o que nós chamávamos de decoreba. Hoje, o que nós estamos aqui é para trabalhar essa totalidade, esse desenvolvimento integral que a gente vem falando desde o início. Então, vocês lembram que desde o início eu venho falando que nós, enquanto professores da educação infantil, nós precisamos estudar bastante, porque nós temos uma responsabilidade imensa de tratar do desenvolvimento integral das nossas crianças, primeira etapa da educação básica, a base de todo esse processo de ensino e aprendizagem, formação de personalidade, de identidade, de autonomia, olha quanta responsabilidade. Mas para isso a gente precisa seguir caminhos, e um desses caminhos nós vamos chamar, vamos lembrar, vamos nos aprofundar da nossa BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil. Nos próximos vídeos nós vamos ver como a BNCC é importante dentro desse processo de planejamento, de organização, de um caminho a ser seguido, até porque as nossas crianças, elas são protagonistas desse processo. Não perca o próximo vídeo. Um abraço e até mais!